Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 25 de novembro, o Evangelho é Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de um texto que fala um pouco das últimas coisas, mas é um texto que fala sobretudo de um tempo de perseguição que a igreja iria viver. Jesus prepara os seus discípulos para esse tempo de perseguição. Diz o texto que ele está falando diretamente aos discípulos. E que estas coisas irão acontecer. Eles serão presos e serão perseguidos. No início dos primeiros tempos, o cristianismo passou por grandes perseguições. Houve dificuldade com os judeus, a chamada crise com a sinagoga, a dificuldade de se relacionar com os judeus, porque os cristãos rezavam com os judeus na sinagoga até mais ou menos o ano 70, quando houve a revolta e os cristãos não entraram na guerra e foram expulsos da sinagoga. Os cristãos rezavam também escondidos em outros lugares, nas casas, na chamada Domus Ecclesia, e também, por parte do Império Romano, os cristãos passavam por perseguições, porque o cristianismo não era considerado religião, era considerado uma seita. E como seita não gozavam de direitos diante do Império. Não tinha direito a ter templos, não tinha direito a ter sacerdotes, não tinha direitos diante do Império. Por isso era perseguido. E depois a perseguição se dava por uma outra causa, porque os cristãos se negavam a adorar o imperador como se fosse Deus. E depois também havia outras questões ligadas a esta questão da idolatria, porque os cristãos eram muito firmes, não aceitavam adorar os deuses pagãos. E tanto Tertuliano como outros padres antigos da igreja dão testemunho sobre isso, que havia entre os antigos um pensamento ou uma organização das coisas que pensava a partir da Pax Deorum, a paz entre os deuses e os homens. Então, essa paz se dava quando os homens resolviam prestar culto aos deuses e resolviam agradar os deuses. Então, quando alguém não prestava culto aos deuses, essa paz era quebrada. E logo vinham as tragédias, as enchentes, os terremotos, os vulcões que entravam em erupções, e logo colocavam a culpa nos cristãos. Dizia Tertuliano, quando as coisas não vão bem, cristãos à arena, era a ordem, não é? Porque havia esse conceito chamado de Pax Deorum, a paz entre os deuses e os homens, que era conseguida através de sacrifícios da parte dos homens e através de maneiras que o homem encontrasse para agradar os deuses, para evitar essas calamidades. Muito bem. Então Jesus fala desse tempo de perseguição que a igreja irá viver. Diz o texto: vocês serão presos, perseguidos, serão entregues às sinagogas, quer dizer, o conflito com a sinagoga, Jesus já está prevendo. Postos na prisão, os cristãos irão experimentar também a prisão. Há um documento antigo que diz que normalmente os cristãos precisavam ser denunciados, que não havia uma caça aberta aos cristãos, né?
o jovem Plínio escreve a Trajano, imperador da época, perguntando, isso nos primeiros anos do cristianismo, perguntando como deveria tratar esta nova seita que estava surgindo. E Trajano responde que não se deve persegui-los somente pelo fato de ser cristãos. Se alguém os denuncia por alguma falta grave contra o Estado, ou por quebrar a paz entre os deuses e os homens, aí sim. É um documento antigo que fala sobre isso. Muito bem. Jesus continua, diz: vocês serão levados diante de reis, de governadores, por causa do meu nome. O nome não significa aqui só um nome qualquer, mas significa a pessoa, significa tudo o sentido que a pessoa dá à sua vida, quem é aquela pessoa. Então vocês serão levados diante dos governadores e reis por causa de mim, porque vocês estarão ligados a mim. E essa será uma ocasião em que vocês vão testemunhar a vossa fé. Interessante, o sofrimento não é um momento de desespero, mas é uma ocasião. Curioso, a doença é uma ocasião, o momento de um conflito familiar é uma ocasião, uma crise financeira é uma ocasião. Quer dizer, o sofrimento, de um modo geral, será sempre uma ocasião para testemunhar a vossa fé. Uma ocasião de crescimento, uma ocasião de um salto de qualidade na vida cristã. Então, o sofrimento é visto desta maneira. Será uma ocasião para que vocês testemunhem a vossa fé, sobretudo a perseguição. E Jesus continua falando sobre essas perseguições. Vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. É muito interessante ler na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia e em outros livros que falam da história dos primeiros cristãos, né? O quanto essas perseguições foram uma oportunidade de professar a fé e ao mesmo tempo de converter, um tempo de muita conversão, porque à medida que os cristãos morriam na arena sorrindo e cantando, os pagãos ficavam chocados e diziam: como é que eles não temem a morte? Todos temem a morte, menos esse povo. E por que eles morrem cantando, sendo estraçalhados nos dentes das feras, ou sendo traspassados nos chifres de touros? Por que eles morrem cantando? Era uma ocasião de dar um grande testemunho. O sangue dos cristãos, ou o sangue dos mártires, era como a semente que gerava novos cristãos. Matava-se um cristão, digo melhor, nasciam 10, né? Dali surgiam 10 do testemunho daquele, né? Era um testemunho eloquente. A história conta, por exemplo, que até os jovens, os adolescentes queriam dar a vida pela fé. Orígenes, quando o pai de Orígenes foi preso, ele estava dentro de casa e queria sair para enfrentar os soldados, queria ser preso e ser morto também em nome da fé. E a mãe tirou a roupa dele e escondeu, ele era apenas um adolescente. E a mãe o escondeu e o deixou sem vestes, para que ele ficasse com vergonha de sair. Ele se escondeu. Mas veja que os jovens e as crianças até queriam dar a vida em defesa da fé. Era um tempo de um testemunho belíssimo. Sereis entregues até pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. E muitos morreram, muitos cristãos morreram nas arenas. Morreram queimados também, morreram queimados como tochas vivas. Todos vos odiarão, disse Cristo, por causa de mim. Mas vocês não perderão um só fio de cabelo da vossa cabeça. Quer dizer, haverá uma proteção da parte de Deus que vai fazer com que vocês se sintam muito firmes na hora que vier a perseguição. Há um filme antigo da Paixão de Cristo em que apresenta Jesus visitando João Batista na prisão. E o soldado pergunta: o que você veio buscar na prisão? Ele diz: vim libertar João. E o soldado dá uma grande risada. Como é que você vem libertar João com tantos soldados aqui dentro? E ele diz: vim libertar João dos medos que qualquer um pode ter de estar aqui e ser condenado à morte, não é?
Jesus veio libertar João de dentro para fora, veio libertar o coração de João, a mente de João, para que João estivesse cada vez mais livre. Mesmo estando preso, ninguém pode prender o coração, a mente, a consciência de ninguém. Muito bem. E Jesus diz, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida, a firmeza do testemunho, a firmeza da fé, a perseverança até o fim. Que o Senhor nos dê a graça de pensarmos hoje sobre isso e de progredir no Evangelho e no testemunho, sobretudo quando formos incompreendidos ou quando formos questionados pelas dores e os sofrimentos que a vida nos apresenta. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.